Olá, o Entenda a Notícia está de volta e hoje nós vamos falar sobre fake news. Você já ouviu falar sobre isso? Isso nada mais é do que um termo em inglês para falar de notícias falsas. E a gente tem visto muito essas notícias, entre aspas, circularem na internet, não é mesmo? Principalmente nas redes sociais. E esse termo ele começou a ganhar mais destaque, mais relevância lá em 2016, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Se você lembrar, era o Donald Trump que estava disputando a presidência com a Hillary Clinton. E aí o Trump começou a acusar os veículos de informação, principalmente americanos, de divulgarem fake news, notícias falsas, a respeito dele. Principalmente quando começou a circular aquele boato de que a Rússia estava tentando intervir nas eleições norte-americanas, e aí o Trump começou a levantar essa hipótese. Acontece que um levantamento feito pela própria imprensa americana revelou que essas notícias falsas eram mais a favor dele e contra a Hillary do que ao contrário. Ou seja, o Trump estava se beneficiando dessas fake news. E os números, gente, são impressionantes. Essas notícias falsas na internet, nas redes sociais principalmente, elas ganham a atenção, o engajamento 5 vezes maior do que as notícias verdadeiras, publicadas por veículos de verdade, de informação. Então esse é um fenômeno que realmente está tomando proporções gigantescas. Isso ganhou corpo lá em 2016 nos Estados Unidos, mas claro, acontece no mundo inteiro. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa e a pesquisa é bem parecida. Esses sites ou essas páginas de notícias falsas têm muito mais engajamento, seguidores, do que os veículos sérios de informação. E a importância disso é tão grande que ainda lá em 2016, a Universidade de Oxford, que é uma universidade muito respeitada, colocou o termo pós-verdade como a palavra do ano de 2016. O termo aí pós-verdade é para identificar essas notícias falsas, para você ver o tamanho, a proporção que isso ganhou mundialmente. Aqui no Brasil acontece também, como eu falei, essas páginas têm muitos seguidores, têm muitas curtidas, e aí provocou uma reação de alguns veículos sérios de imprensa. O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, que é presente aí nas redes sociais, tem página no Facebook, por exemplo, anunciou agora no mês de janeiro que deixou de publicar já notícias no Facebook. Eles não vão mais atualizar a página do Facebook deles. Isso faz parte do novo código da Folha de São Paulo. A justificativa é que o Facebook daria mais espaço para as notícias falsas do que para o jornalismo sério, correto, feito por jornalistas. O Facebook diz que está tentando coibir essas fake news, já tentou algumas ações aí para que essas páginas não tenham tanta relevância, mas aí ao tentar coibir as notícias falsas, uma das estratégias deles foi colocar lá no seu feed de notícias, sabe? A página que você vê o que as pessoas postam. Eles estão priorizando pessoas ao invés de empresas. Então, se você tiver um perfil no Facebook e for lá ver, você vai ver muito mais atualização dos seus amigos, de grupos de amigos, do que de empresas jornalísticas, por exemplo, como jornais, revistas, que mantêm páginas lá no Facebook. Só que aí, ao tentar coibir ou impedir que as notícias falsas cheguem até você, o Facebook acaba coibindo também que as notícias verdadeiras cheguem até o nosso feed de notícias. Por isso que empresas como a Folha de São Paulo e outros grandes jornais pelo mundo inteiro estão deixando de postar lá nas redes sociais também, porque aí acaba coibindo essas notícias de chegarem até você. Esse exemplo da Folha é só um que aconteceu, mas ao redor do mundo outros veículos estão fazendo a mesma coisa. E é bom lembrar que esse ano nós temos eleições presidenciais aqui no Brasil. E aí as notícias falsas já estão acontecendo, já tem muita coisa circulando, e aí vem os veículos sérios de informação para tentar desmentir tudo isso, mas essas notícias ganham corpo. Você deve receber no seu WhatsApp, por exemplo, no próprio Facebook, várias notícias. E aí o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Luiz Fux,
deu uma entrevista já falando que vai lutar contra essas fake news durante as eleições presidenciais aqui no Brasil. Ele já fez reuniões com representantes do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, para tentar coibir tudo isso. O que vale a pena, tanto para as eleições agora, quanto para qualquer outra coisa que você tenha dúvida. Vai atrás de um veículo de informação que você conhece. Às vezes, essas páginas usam nomes muito parecidos, usam logotipos muito parecidos com os veículos reais de informação. E isso acaba confundindo a gente, enganando a gente. Mas é sempre bom. Recebeu alguma coisa pelo WhatsApp? Vai checar em algum veículo de informação que você conhece, num site que você conhece, para ver se aquilo é verdade. Só uma coisa que pode gerar dúvida também. Por que essas empresas de fake news fazem isso? Por que elas divulgam essas informações falsas? Porque isso traz dinheiro para elas. Geralmente elas colocam uma manchete que tem um apelo emocional para você ir lá e clicar e ler ou assistir um vídeo. E cada vez que você clica, que você assiste um vídeo dessas empresas, elas ganham dinheiro para isso. Quanto mais cliques, quanto mais visualizações de um texto ou de um vídeo, mais dinheiro as empresas ganham nas redes sociais, no YouTube, enfim, na internet. Então é por isso que elas fazem isso. Elas querem atrair mais curtidas, mais visualizações para elas receberem dinheiro por isso. Então é bom tomar bastante cuidado quando você recebe alguma coisa pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, seja qual for a rede social. Às vezes até por e-mail essas coisas chegam. Então é bom checar. Tem eleição? Fica atento com relação a isso, não acredita em qualquer coisa que se fale sobre qualquer candidato. A gente tem sempre que checar com veículos sérios de informação. É para isso que um jornalista existe, para ir lá, para checar uma notícia. E olha, até o Papa Francisco já se manifestou sobre esse assunto, viu? Ele divulgou uma mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que vai acontecer no mês de maio, e o próprio Papa falou que é o jornalista que é o guardião da notícia, e que é isso que tem que ser valorizado. O governo da França também é outro país que sofre com essas notícias falsas. Já falou, o presidente Emmanuel Macron já falou que pode lançar até um projeto de lei para tentar impedir que essas notícias falsas cheguem até as pessoas. Tá vendo? Como isso é um assunto super sério e que merece a nossa atenção para a gente não cair nessas coisas. Às vezes a gente fica desinformado achando que está recebendo bastante informação. É isso, se você tiver algum comentário, alguma sugestão, deixa para nós. Semana que vem, o Entenda a Notícia tá de volta.